conjunto de leis que a gente tem, que começa lá com a Constituição, temos fatores diversos para que a gente tenha noção de que seja uma raça-nação. Ou seja, delineamos um espaço geográfico, até aí está tudo certo. Depois, adquirimos um consenso de um idioma, ou seja, nessa área todos falam português ou brasileiro, seja lá o que for, que, ao meu ver, devia ser chamado, nosso idioma tinha que ser brasileiro. Esse negócio que o nosso idioma é português, para mim isso é coisa de Portugal. Porque se a gente for a Portugal, a gente não vai entender nada que o português fala, tá certo? Principalmente do norte de Portugal. Beleza? Então, por que nosso idioma é o português e não é o brasileiro? Porque na formação do Estado brasileiro, pouco se levou em conta tudo isso que eu estou falando. Muito pelo contrário, isso aí foi empurrando com a barriga e hoje a gente continua pagando esse mesmo preço. Tanto é que, socialmente falando, determinadas coisas no Brasil, como o processo não foi um processo conflitivo, ou seja, não foram negros rebeldes em 1888 que massacraram os brancos e pediram a sua liberdade e assumiram, não, agora você está. Não foi isso que aconteceu. Não foram revoltosos contra o sistema que proclamaram a República. Não, também não foi isso. No Brasil a gente quase não tem isso. E quando a gente tem esses processos, voltei lá ao início da minha falação, eles são varridos, né? Eles são varridos. A gente não sabe que em 1920, pouca gente sabe que em 1922 o fogo comeu em São Paulo, né? Com um canhão, com tudo, com tiro, morte. Isso aí quase ninguém. Isso aí não sai no colégio, né? Não sai revolta nenhuma nossa, não sai nenhuma insurgência, nada, nem de branco, nem de negro, nem de pobre. Nós não temos insurgentes nesse país. Físico, seja biológico, seja lá o que for, não ficou definido, não está definido, e eu acho que vai demorar muito para se definir. A gente não tem como analisar determinadas coisas que acontecem no nosso cotidiano de uma forma geral. A gente não consegue perceber até onde é racismo e até onde não é racismo, tá certo? Porque a gente não tem a noção, o brasileiro não tem a noção do que é ser brasileiro, socialmente falando, antropologicamente falando, etnologicamente falando, seja lá o que for, a gente não tem essa noção, a gente não entende isso. Diferentemente, aí sim vou usar sem comparações, do processo americano, que negros e brancos se mataram e no final ficou definido: isso é branco, isso é negro. Na África do Sul, a pancadaria estancou, morreram-se um monte, isso é branco, isso é negro. No Brasil não, a gente não tem isso. Então, nesse momento, eu acho que os movimentos, né, que têm a bandeira na mão, né, para dar essa alavancada, tem sim que fazer essa cobrança, porque o Estado brasileiro, em toda a sua formação, ele nunca fez, ele muito pelo contrário, a ideia é desarticular esses movimentos. Não interessa para o Brasil, para o Estado, não é maiúsculo, a formação de movimentos que vão contra o que ele nunca conseguiu resolver. Isso aí chega a ser lógico. Ele não quer esse tipo de movimento. E aí sim eu acho que nesse momento, você também faz, suas palavras foram belíssimas. Nesse momento, você está super certo. Os movimentos negros, eles vão sempre pela bandeira do negócio da cultura, do negócio... É mal barato que a música negra, que o não sei o que lá negro, está tudo muito ótimo. O governo, para ele é ótimo. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza, quase absoluta, que enquanto os pobres, miseráveis, toda essa mazela que a gente vê todo santo dia, estiver dançando, indo para o futebol e fazendo balãozinhos e soltando as bombas, você está entendendo? Para mim é maravilhoso como Estado. Nossa, eles estão felizes e alegres. Todo mundo está preocupado no colégio com o negócio da matemática e da física, né? História, a gente dá aula só 4 horas na semana, é isso?
Não precisa dar muita aula de história, porque estou ocupando história. A história não serve para nada. Claro que não serve para nada. Se o cara é um puta do historiador, tem um discurso na mão, ele tem um conhecimento dentro dele, ninguém consegue ganhar dele, cara. Nem pode tirar o juiz, pode tirar tudo. Se você tem esse conhecimento é seu, cara. Você adquire ele, você morre com ele e ninguém te usurpa esse negócio. Isso aí não tem jeito. Então eu vejo que assim, olha que coisa engraçada, no negócio da questão da nação, né? Quem é o brasileiro afinal? Dependendo da conversa que a gente está, da roda, a gente vai falar, somos todos brasileiros. Mas todos quem? Todos. Os índios são brasileiros, são. Os negros também são, os mulatos, os brancos, não sei o que lá, somos todos. Tá ótimo. Mas chega na hora do vamos ver, você vai numa outra roda, opa, peraí, você não pode falar isso aqui não, que isso aqui é racismo. Mas como assim? E aí eu faço uma pergunta bem simples para vocês, olha, afinal de contas, obrigado, o samba é negro ou é brasileiro? É? Mas lá na África não toca samba não, pessoal. Então, tá certo? Olha, a capoeira também não tem na África não, bicho. E a capoeira? Olha agora, a capoeira, como foi um negócio que meio que se deu bem, que a galera, meus amigos aí ralaram igual o cão, estão ralando igual o cão, como ficou um patinho bonito, a capoeira passa a ser brasileira. Aí também branquela, eu também sou. Olha que coisa engraçada como somos nós como raça. Vou falar meu nome. Wagner Cataldo Buglé. Minha avó, parajoara, não falava português, não falava brasileiro, não falava nada, foi laçada. Então, se a capoeira é brasileira, ela é minha também, mas não tem nada a ver com a África, mas aí, dependendo do círculo que a gente está, cai bem, ou então cai mal, porque a gente não sabe onde está essa linha social que vai delimitar as coisas. Então, nesse sentido, eu vejo que os movimentos deviam, não é uma crítica, mas eu vejo que deviam se direcionar mais, para poder afinar mais nesse quesito, para poder, na hora que for fazer um programa social, poder estar bem estabelecido, porque eu, no seu programa lá, que agora também tem o negócio dos índios, então eu também posso ir. E aí, claro que eu posso, tá certo? Mas eu posso ir por quê? Porque eu sou brasileiro, porque eu sou descendente índio, porque eu sou pobre, por que afinal que eu posso ir? Você pode ir porque você tem configurado uma descendência indígena, sei lá o que, ou porque realmente todo o Brasil é um café com leite. Vamos assumir que o Brasil é café com leite, sei lá. Você imagina isso que eu estou falando agora? Que já não está definido há um século, há mais de um século. Você imagina daqui a 50 anos, quando esses olhos puxados começarem a reivindicar que eles também são brasileiros, como é que o Estado-nação vai definir essa história? Vou botar mais um salpicão só para concluir, vou salpicar. Estamos falando tudo do que é passado, mais ou menos uma história bem curta, presente agora no nosso dia a dia, né? Porque eu também tenho preconceito. Vou falar uma coisa para vocês, vocês não vão acreditar. Eu não tenho mais carro, só ando de ônibus e a pé, né? Por várias razões. Eu entro no ônibus, olha, sou lourinho, olhinho claro, bonitinho, todo tatuado. Olha agora como começa o negócio. Pois eu sento no ônibus. Horário bom para ler, né, para estudar. Vou lá no meu ônibus estudando. Depois eu vou confessar uma coisa para vocês. O meu lado só senta depois que está tudo lotado, porque as pessoas têm preconceito de quem é tatuado. Então, quando não há mais lugar dentro do ônibus para que as pessoas sentem, aí o cara deve falar, porra, não tem jeito, né, cara, de sentar do lado desse maluco. Estou mentindo? Não é isso? É. Chega um e fala, cara, não tem mais jeito, tem que sentar do lado desse maluco. Puf, ele senta, mas ele dá uma chegadinha do lado que é para não encostar, porque tatuagem é um negócio de um verme que contamina as almas da pessoa.
politicamente, socialmente, nós não conseguimos resolver nossas questões. Somos um país atrasado e tradicional, socialmente falando. Todo país que é tradicional, ainda está tradicional, ele tem na sua base coisas que não foram definidas, tipo discriminação. O cara nunca sabe, aquilo ali está nele. Foi meu pai até ontem estava falando que eu tenho que ser macho, irmão. E essa parada de viado aí tem que encher de porrada mesmo. É meu pai que está falando de casa, eu tenho 12 anos ainda. Tu tem que ser macho, meu irmão. Porque, não é isso? País tradicional somos nós, não resolvemos conflitos nenhum. Falamos, empurramos com a barriga, o Estado espertamente libera uma leizinha aqui, uma leizinha aqui, e aí sabe o que acontece com esse negócio de leizinha aqui, leizinha acolá? Todo país tradicional é coercitivo, ou seja, ele não quer consertar, ele quer apenas castigar, porque ele não sabe educar, cara, ele não sabe dizer como é que se faz. Como ele não sabe dizer como é que se faz, ele vai lá na frente e castiga. Simples pra caramba. Eu não sei ensinar meu filho a ser uma pessoa maneira, mas lá pelas tantas eu acho que aquilo que ele fez é errado. Está de castigo no final de semana. Mas por que, pai? Porque está de castigo, você aprontou muito. Pronto. A lei do Brasil ela é coercitiva, cara. Ela não ajuda em nada. Poucas são as leis que funcionam. O DNA já foi todo mapeado. As pessoas já estão escolhendo, presta atenção na atualidade, na contemporaneidade, hoje. Elas já escolhem se meu filho quer olho azul, ou quer olho verde, eu quero que ele não tenha câncer, eu quero que ele seja alto, eu quero que ele seja sei lá o quê. O genoma já está mapeado. E nós, no Brasil, estamos discutindo ainda se a lei Afonso Arinos que saiu, não sei o que lá, Paraná, que está lá, a placa que já derrubou, sabe, um contrassenso. A gente precisa se preparar mesmo. Eu acho que todos os movimentos, sejam eles negros, eu sou de esquerda, eu nasci de esquerda, acho que quando eu nasci eu caí berço para o lado esquerdo, eu sou a favor de tudo que é. Ou seja, digamos que eu sou um pouco contra, eu acho que o contra tem que ter contra. Eu sou esse. Os movimentos, eles devem se embasar mesmo, se preparar, estudar, dar o braço a um monte de pesquisador que está por aí, não estou puxando a sardinha para o meu lado não, um monte de pesquisador que está aí nas áreas humanas, que estão sem dinheiro para pagar o negócio do mestrado, sem dinheiro para dar continuidade no estudo, tá certo? Dá o braço a essa galera para preparar essas pesquisas academicamente, para na hora que for lá, bater na porta, ter uma bagagem, um conhecimento, para dar uma volta nessa montoeira de Zé Mané que está aí de paletó e gravata, porque essa é uma verdade, os caras só estuda com Zé Mané, né, meu? É a gente que vota neles. Então, é isso. Muito obrigado. É sempre muito bom. Gente, eu quero pedir desculpa, pedir perdão a vocês, eu tenho um outro compromisso, vocês sabem a luta que foi para a gente poder estar aqui, mas é um prazer, estou à disposição, tá? Esse programa municipal. Obrigado, gente.